Seja bem-vindo ao Manchete Insights. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu me chamo André Espírito Santo, eu que comando esse podcast dedicado à comunicação. Então, eu convido você a curtir aqui nosso canal, a se inscrever para poder receber o nosso conteúdo que é de valor. E eu tenho certeza que você e as pessoas que te acompanham vão gostar do assunto que a gente trata aqui. Hoje, no nosso episódio de hoje, um assunto muito especial. A gente trouxe um convidado muito incrível, ele que é um CEO de startup, de inovação, dedicado à inovação, que é um empreendedor, na verdade a gente chama de Realtech, que tem a missão de resolver problemas relacionados à experiência do consumidor nas compras físicas e digitais do varejo. Gente, eu estou falando do Elson Santos, que é paulistano, ele é da Logstore, CEO da Logstore. Elson, seja muito bem-vindo ao Manchete Insights, muito obrigada pela sua presença aqui. Bom, obrigado, Andréa, pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo bater um papo com você depois de tanto tempo aí que a gente se conhece e estar aqui dentro desse podcast com o pessoal. Não se esqueçam de curtir e comentar. Vamos ver se a gente chega aí a 1000 likes, né? Vamos colocar um desafio. Vamos começar já desafiando, né? Gostei. 1000 likes. Olha, é uma honra. O Elson, ele acabou de vir do Web Summit. Eu tenho certeza que você tem ótimos insights para dar para a gente, mas como a nossa pauta é comunicação e você atua muito forte no varejo e startup tem aquele quê de inovação, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como foi que você chegou nisso, assim... O que foi que te deu para você enveredar por esse caminho? Você chegou aí a CEO da Logstore. Conta um pouco da sua trajetória. Bom, a minha trajetória ela começa na época da faculdade, assim como muitos, assim, né? Se descobrindo ali o que eu vou fazer da vida, o que eu quero trabalhar, exercer. E aí acabei escolhendo um caminho trivial, que é estudar engenharia, né? Então, como muitos aí, fui para a área de engenharia. Mas desde cedo eu já tive esse contato com o empreendedorismo. Então, na própria faculdade que eu fiz, tinha um núcleo de inovação em tecnologia, onde lá a gente aprendia a montar um plano de negócio. E aí, desde o primeiro momento que eu tive contato, cheguei a montar uma primeira startup ainda nessa faculdade. Cheguei a ganhar um prêmio depois de melhor aplicativo. Na época era um aplicativo para conectar pessoas e mercado de trabalho baseado na localização. Que aí a gente está falando ali de 2012, né, 2013, onde a gente não tinha essa, vamos dizer, essa evolução toda que a gente tem hoje com trabalho remoto e com as plataformas que a gente tem hoje de conexão para trabalho, né? Na verdade, a gente ainda tinha um pouquinho de currículo, né? O impresso, bastante. Né? De mandar currículo. Bastante. Até essa foi a necessidade que eu encontrei. Eu sempre de alguma maneira soube me promover, né? Sempre fui assim sempre um engenheiro um pouco não tão nerd, né? Talvez até muito mais comercial. Então, eu sempre sabia um pouco mais como me vender. Então, a ideia era ajudar os colegas a como se vender também para conseguir algum freela, né? Algum trabalho temporário, já que os 2 primeiros anos da faculdade você não pode estagiar, né? Por causa do ciclo básico. Então, a ideia foi justamente trazer acesso para eles com isso. Então, ali eu vivi meu primeiro desafio como produto. E na época o pessoal, nossa, você vai ser o próximo Mark Zuckerberg, né? Já precisa ficar milionário, né? Mas tanto deu certo como produto, foi muito legal, mas como negócio foi um fiasco, né? Então eu já nasci e já quebrei quase ao mesmo tempo, né? Então eu não entendi essa questão de cliente, não entendi essa questão de fazer uma prova de conceito, muito perfeccionismo, olhava muito para o produto, não olhava para o mercado. Então, aconteceu que eu tinha uma demanda que queria, mas eu não soube montar o negócio, né? E aí, só lá para frente, depois, que em 2017 eu venho montar a Logstore, né? Então, continuei no mercado de trabalho. E aí, em 2017, vim montar a Logstore. E desde o início, assim, evoluindo e tendo contato com o empreendedorismo, eu tinha uma pergunta. Eu quero ser uma empresa ou quero ser uma startup? Mas, afinal, o que é uma startup, né? Então, na minha definição... que é uma definição até comum de mercado, a startup ela é um modelo, ela está inovando um modelo de negócio conhecido, sendo essa inovação repetível e escalável. Então, você tem um grupo de pessoas que está trabalhando em algo que não é fora da caixa, mas é algo que está ali e que precisa ser inovado.
E aí, dentro do meu currículo, né, eu acabei me envolvendo muito com questão de logística, trabalhei com muitos varejistas para ser distribuição. Então, eu encontrei dentro desse mercado uma necessidade de se inovar, que aí foi, por que não fazer a logística que era feita de um CD dentro de uma loja, né? Então, esse foi o gatilho de inovar, e aí, até então, desde 2017 até aqui, a gente vem evoluindo isso e estamos presentes aí no dia a dia de muitas pessoas aí que compram material de construção, compram medicamentos, supermercado, joias, inclusive, Joias, também. né? Por que é tão difícil, né? Assim, normalmente as empresas, comunicação é um ponto crítico, né, das empresas, seja por querer organizar internamente, né, para manter ali o engajamento dos colaboradores, seja para comunicar com o cliente. E por que é crítico? Porque ela pode causar uma crise, porque, como você mesmo falou, você não entendendo o que o seu cliente quer, você olha para o produto. E olhar para o produto te dá uma imagem do quê? O meu produto é perfeito, não interessa se o cliente precisa dele, né? Então, quer dizer, isso é um passo para que você caia. Por que a comunicação é tão complicada assim? Você que está aí no varejo, que desenvolveu um produto para isso, por que é tão complicado a gente ter esse olhar para entender o que o cliente quer? Bom, eu diria que a comunicação ela é o ponto neural, assim, né? Ela é acho que talvez o cerne de tudo. Porque não importa o que você está fazendo ali de tecnologia, está tudo relacionado a pessoas. E sempre quando a gente está falando relacionado a pessoas, tem comunicação, né? Então, a gente lá na engenharia aprende lá pessoas, processo e produto, né? Então, primeiro você começa com pessoas. O último, a consequência, é o produto. Então, a comunicação ela entra como um desafio de você, comunicador, conseguir passar a mensagem certa. Então, até eu tinha um entendimento errado, né? Antes de ter uma empresa, aí você começa a ter que lidar com vários clientes e várias pessoas no time, de que se alguém não me entendia, é porque era um erro de interpretação dela. Mas, na verdade, a falha de comunicação está no comunicador. E aí, a gente tem desde coisas simples, que é o óbvio precisa ser dito, porque nem tudo é óbvio, porque né? o seu óbvio não é o meu óbvio. Exatamente. E você fazer um trabalho em que eu falo até hoje qual que é o papel do comercial, né? É fazer escuta. É você ir para o cliente, conversar. Ele pode falar sobre várias coisas, né? Inclusive até coisas relacionadas com carreira dele e etc. O que vai acabar levando você a depois ter um entendimento do que ele precisa. Porque a gente sempre fala lá na nossa empresa, por que a gente existe? A gente existe para fazer pessoas e empresas prosperar. Então, não é necessariamente aplicar uma tecnologia, mas entender como a tecnologia, sendo o meio, vai levar esse indivíduo a ter sucesso. Então, conseguir estabelecer essa comunicação desde o início vai conseguir que você tire vários ruídos da frente e, uma vez você entendendo, mais rápido que você conseguir perceber isso, atingir aquele sucesso, né? Então... É uma coisa que a gente leva muito, muito a sério, né? Isso levou a gente até criar uma área que a gente chama de Customer Value, que é uma área de valor do cliente, que só fica ali o tempo todo escutando o cliente, medindo se a gente de fato está entregando valor para ele ou não. De tamanho o desafio que é a questão da comunicação e o quão que a gente traz de importância para dentro do nosso negócio. Não por um acaso, a comunicação ela também é o ponto da crise, né? Ouvindo você falar agora, eu percebo que quando a empresa não cuida ou não se dedica a ouvir o cliente, seja na fase prospectiva, seja na fase onde ela está ali já com o negócio fechado, ou então depois que esse cliente se torna permanente, se ela não cuida para que a comunicação seja fluida e esteja sempre entendendo o que ele precisa, porque ele começou, né, precisando de uma coisa, Sim. Mas aquilo vai variando. E saber ouvir aquilo é muito importante, porque senão o seu produto para lá quando você prospectou. Né? Então, assim, você não sabendo fazer essa escuta, você gera uma crise de imagem da empresa, né? De reputação. Então, uma empresa que vende um produto que não promove essa escuta ativa, ela começa a cair no erro de olhar para o produto, acredito. E aí, depois, ela acaba gerando uma crise com esse cliente ou com vários por não ter essa comunicação, por não ter essa escuta ativa. Agora, uma pergunta aqui que me ocorreu. Essa questão da escuta ativa, tudo que você comentou agora do Customer Value,
A startup, por ser mais enxuta, por ter uma forma de startar os negócios muito mais rápido do que uma empresa que já está tradicional, que o corpo é mais forte, ela tem mais chance de gerenciar essa parte de comunicação, ou você não vê esse tipo de distinção? Eu acho que toda vez que você tem um grupo menor, é mais fácil de você fazer um gerenciamento, porque você acaba tendo mais autonomia sobre o que você precisa se comunicar, né? E para quem você precisa chegar. E a tomada de decisão também é mais rápido, né? Então você não tem microgerenciamento aí nesse processo. Então eu não preciso passar para o meu gestor, e o meu gestor vai passar para o diretor, que vai passar para o comitê executivo, que daí vai para conselho, e aí parece aquele negócio do telefone sem fio, né? E cada um que passa tem uma interpretação, cada um tem um desejo diferente. Então acho que a startup ela acaba se beneficiando disso no início, né? Existe um desafio que hoje a gente está com 40 pessoas. Existe um desafio que eu sempre, quando vou dormir, penso como é que vai ser quando a gente tiver com 400? Como é que vai ser quando a gente tiver com 4.000? Será que a gente vai ser igual aquelas empresas que um dia fez a gente se motivar a criar o que a gente está criando agora, justamente por a gente ter esse acesso fácil? Mas o que eu vejo assim, em grandes empresas que estão querendo mudar um pouco disso, né, desacoplar um pouco da cultura que está enraizada e criar algo novo, começando a criar pequenos movimentos, né? Então, cria um grupo de inovação, ou cria uma pequena squad, né? Um grupo de até 6 pessoas, né? Como o Bezos falava. A reunião, 2 pizzas tem que conseguir alimentar todo mundo, né? Então, significa que você não pode ter mais ali do que sei lá, 8 pessoas. 2 pedaços para cada, para ficar garantido, né? Então, justamente para que essa comunicação seja curta, né? Então, acho que quanto menos atores você tiver e cada indivíduo tiver mais liberdade, mais autonomia, você consegue chegar do ponto A ao ponto B mais rápido, com menos ruído, né? Porque acho que o problema maior é quando fica eu achei que era isso, eu entendi que era aquilo, e aí existem expectativas diferentes. E aí, no final, acaba não se encontrando. Então, tem que estar sempre ali revalidando. Então, acho que a startup, por ser pequena e menos burocrática, acaba se beneficiando mais disso, né? Sem sombra de dúvida. Agora, tem uma coisa que eu fico muito, muito curiosa, né? Desde que nós nos conhecemos, a capacidade que você vem conduzindo aí a Logstore em fazer com que a comunicação entre o varejo, né, e o público seja fluida. E, para isso, você usa a tecnologia. Esse mundo digital, essa economia digital, ela criou mais dificuldades ou ela tem mais facilidades, com o apoio da tecnologia, para comunicar, para vender, para promover a logística, para a entrega dos produtos? Como é que foi essa sua experiência do Phygital também, que você fala, né, do Phygital? Como é que se dá a comunicação entre o varejo e o público, já que a gente está vivendo esse momento digital? Boa. Bom, eu acho que, sem sombra de dúvidas, a questão digital ela vem para facilitar os acessos, né? Então, ela pavimenta ali um caminho em que você pode construir coisas, canais de comunicação, canais de entrega e etc., de experiência muito melhor. Mas como tudo aquilo que é feito para o bem, se você dosa de forma errada, você acaba também gerando um excesso, né? Então, você vai pegar canais de comunicação, você tem vários. Você pode falar com o cliente pelo SMS, pelo e-mail, pelo WhatsApp, ou você acaba mandando para todos os canais a mesma comunicação. E aí você acaba tendo dificuldade de como gerenciar ou saber onde encontrar a informação certa, né? Tem hora que sai pelo e-mail, tem hora que sai pelo canal de chat, etc. Então, acho que é saber como e quando usar bem esses canais, né? Então, a gente tem falado muito em questão de uma das questões da transformação digital, ela fala sobre high personalization. Então, qual o melhor canal para falar com a Andrea? Né? E aí eu vou me utilizar desse canal. Então, geralmente é o canal que você faz a compra, se é pelo aplicativo, se é pelo marketplace, ou se é pelo o site, é aquele canal que eu vou utilizar para se comunicar, porque geralmente é o canal que você tem de preferência para aquilo, e não sair bombardeando por todos esses lugares. E aí, conforme o cliente, né, aí com os aprendizados do passado para agora, é o cliente que vai ditando esse mercado. Então, esse consumidor ele acabou se tornando omnicanal. Ou seja, eu, consumidor, posso comprar por vários canais diferentes. Eu posso ir para o televendas, eu posso ir para a loja física, eu posso ir para o marketplace, eu posso pedir pelo meu aplicativo, que eu favorito.
Então, isso fez com que as empresas, né, o varejo, ele tivesse que se abastecer ali de soluções para que, seja lá qual porta que você vai entrar, eu tenho que estar apto ali para poder te atender. É aí que surge com bastante força essa questão do phygital, né? Que nada mais é de tudo que eu vou investir no físico, eu também vou investir no digital. E tudo que eu vou investir no digital, eu também vou investir no físico. Então, quando você cria essa paridade, você está preparado para receber o cliente e se comunicar com ele, independente de qualquer canal que ele entre, né? Fazendo que ele tenha ali uma mesma experiência. A gente fala uma experiência sem atrito, né? Mas tem um desafio grande, né? Porque a gente sempre ali tem pessoas, né? Então, tem desde o desafio de como que eu converto você para poder fazer uma compra e dali para frente, como que se dá o atendimento em todo o ciclo de vida do seu pedido. Então, o que é um pedido, né? Nasceu ali na compra digital e depois eu vou ter que fazer todo esse desembaraço. Vai para algum lugar para preparar, quem vai conferir, quem vai embalar, se dá algum problema, quem entra em contato com você é a pessoa que está preparando, é uma pessoa mais especializada do saque. Então a gente tem um dado lá que, por exemplo, um consumidor ele tende a dar um NPS maior para a loja quando a loja tem um problema com o pedido dele, mas ela se antecipa e fala, André, tive um problema com o seu pedido, vai levar mais 1 hora para poder te entregar, você tem a opção de trocar, etc. Geralmente, o consumidor ele dá um NPS maior do que quando você tem todo o caminho feliz. Porque, estatisticamente, o brasileiro é um povo que gosta de ser assistido. É verdade, né? Isso é fato. Então, tem esse ponto. E o outro é porque você consegue estabelecer uma comunicação. Quando você vai no Reclame Aqui, um dos maiores índices de reclamação de compra digital eu não tenho status do meu pedido, então não sei a hora que vai chegar, se está no caminho e etc. Então, essa falta de comunicação... É meio que a gente fica com aquela sensação de que quem atende a gente é o robô. Exato. Né? Exato. Então, você faz a compra e acaba não sabendo o status, tal. Você acaba pensando assim, não, quem atende nos canais de comunicação é um robô. Então, pode ter uma pessoa lá, mas se ela não tiver desenvolvido, se a comunicação não tiver forte, né? Ou se ela não tiver treinada o suficiente para atender o cliente, você fica com a sensação de que está sendo atendido por um robô. Tem um dado interessante na Logstore. Quais são os 3 principais fatores que levam um cliente a vir para a Logstore, a decidir estar com a gente? O primeiro é atendimento. Isso é curioso, seja atendimento de venda, atendimento pós-venda ou suporte, mas o cliente ele se sente não mais assistido pela solução que ele tem. Isso acaba muito levando em consideração quando você quer dar para ele um produto de prateleira versus você consegue ser um pouco mais customizável. Então, uma startup trabalha um pouco mais nesse âmbito aqui. O segundo é velocidade. Então, assim, o quão rápido você é para poder implantar soluções. Então, varejo, a gente está falando que o cliente olha no outro dia, agora eu quero frete rápido. E aí você tem que estar todo mundo preparado para frete rápido. Agora eu quero em frete em 15 minutos. E aí daqui a pouco, no outro dia, você tem que estar todo mundo entregando em 15 minutos. Então, você tem que ter parceiros ali que tem essa velocidade. E aí, só o terceiro elemento que é preço. Ou seja, não é... Vou trocar de ferramenta porque está caro. Eu vou trocar porque eu não consigo ser atendido na velocidade que eu preciso para poder... retornar isso para o meu consumidor, né? Numa experiência melhor para o meu consumidor. Então, você começa a ver que atendimento e comunicação ali tá sempre como eu falei, né? No ponto cerne ali da relação. O digital ele veio para melhorar, então, as relações. Porque canais de comunicação ele trouxe uma enxurrada, né? WhatsApp, o próprio LinkedIn, o Facebook, que já fez muito sucesso nessa parte, mas o Instagram, outros meios de comunicação que as empresas utilizam. O próprio podcast também hoje tem sido um meio de disseminação de conhecimento, né? E de diálogo com o consumidor, o cliente. Mas o digital ele impulsionou tudo isso. Eu acredito que com o advento que a gente teve da aceleração digital, a gente foi obrigado a se adaptar rapidamente, né? Então, quem antes esperava por mais tempo, hoje a gente vive um nível de ansiedade maior e o digital possibilita com que a gente tenha mais acesso, né? E como e quando a gente quer consumir aquela informação ou aquela comunicação, né? Então, se alguém... sei lá, mandar mensagem para mim aqui no WhatsApp, a hora que eu terminar aqui esse podcast, eu vou poder me comunicar com essa pessoa. Ou não, vou comunicar só amanhã, né?
Mas a gente também acaba a comunicação mais imediata, né, instantânea como a gente tem, também torna a gente pessoas mais ansiosas, né? Aí aquele controle que eu falei que a gente tem que ter, porque a digital pode ser benéfico ou também pode trazer seus malefícios se a gente não souber dosar. Mas certamente a maneira como a gente se comunica, que a gente consegue entregar uma informação, aí isso a gente nem está falando de automação, né? Dessas etapas que acontecem quando você faz uma compra no digital. Ele vai te mandando o que a gente chama de mensagens transacionais. Ele vai te mandando status tudo automaticamente do que está acontecendo, passo a passo, para que você consiga ir acompanhando e saber qual que é o momento exato que você vai estar recebendo aquele seu pedido, né? Então, acho que hoje está muito mais em acertar qual canal conversar com o consumidor, porque a comunicação ela já não é a barreira, né? Agora, Sim. como se comunicar, aí sim, né? O que eu vou falar, o que eu devo falar, etc. Eu vejo que ainda tem existem algumas dificuldades, né? A gente, quando faz planejamento de comunicação, existe uma preocupação com os canais. Será que eu tenho que ter WhatsApp? Será que eu tenho que ter as redes sociais? Existe uma preocupação na quantidade, o quanto eu sou acessível. Mas, na verdade, em alguns casos, não existe efetividade em você ter 10, 15 canais de comunicação, mas sim no tipo de mensagem. Qual é o melhor canal que dialoga com, sei lá, os senhores José? Ou então, qual é o melhor canal que eu posso dialogar com a imprensa? Qual é o melhor canal que eu posso dialogar com um determinado tipo de público? Mais na efetividade do canal, olhando para aquele público, né? Por exemplo, para os nossos colaboradores. Qual é o melhor canal? Né? O que melhor informa, o que mais chega nele? Qual é a melhor conexão que a gente gera? Já passou um pouco da fase da quantidade de canais, mas sim a qualidade da informação, né? Que passa por ali. Você acha que o varejo entendeu isso, já que você trabalha diretamente com o varejo? Assim, hoje o WhatsApp, ele é, de longe, assim, o principal canal de comunicação, né? Utilizado pela maioria das empresas. Uma porque é a plataforma de rede social ou mensageria mais utilizada do Brasil. Se eu não me engano, acho que o Brasil é o segundo maior mercado de consumidor de WhatsApp. E o WhatsApp, ele também, dentro das pesquisas, ele é o canal de mensagem preferido do consumidor quando precisa contatar uma empresa. Então, tenho dúvida sobre determinado produto, eu prefiro utilizar o WhatsApp para tirar essa dúvida. No entanto, as mesmas pesquisas apontam que quando esse consumidor tem que ser contatado pela empresa, aí ele quer que utilize o e-mail. Olha e não só. o canal de WhatsApp, né? É bem curioso isso. Eu sei porque a gente está participando de um masterclass com o pessoal do Alibaba, e aí a gente teve que fazer uma dissertação, né? É um curso, e aí no final você tem que fazer uma dissertação. E eles perguntavam sobre como que é o mercado econômico no seu país, que é para latino-americano. E aí, nesse estudo, eu tinha que falar sobre o nosso cenário de mercado e sobre como o nosso negócio atinge também isso. Então, uma das coisas que a gente foi estudar é smartphone, comunicação e como que o retail impacta nisso, né? Então, tá bem fresco assim na minha cabeça. Se eu não me engano, acho que era mais de 40% preferem utilizar o canal do WhatsApp, o consumidor, mas quando ele tem que ser contatado, ele prefere o e-mail. E as próprias plataformas hoje, tanto de CRM, quanto de vendas online, quanto plataformas como a nossa que faz o processo de fulfillment, ela já vem abastecida com esse processo de comunicação, que você pode abrir uma mensagem ali e a própria pessoa se comunicar, você pode usar um bot para conversas pré-prontas, né? Sim. E a gente está vindo agora numa nova onda, que é combinar esse chat com mensagem baseada em inteligência artificial. Que é aí onde você consegue personalizar mais. Porque um bot, ele vai mandar padrão para todo mundo, mas combinando com IA, inteligência artificial, você consegue personalizar mais aquele tipo de comunicação. Então, a gente está vindo para uma outra onda aqui, para uma outra era, utilizando esses mesmos canais. Mas eu entendo que o varejo hoje já tem um domínio desses canais para saber se comunicar. É muito, muito pertinente você ter falado da inteligência artificial, porque isso chegou um pouco mais perto da gente, assim, com o ChatGPT. É impossível não falar dele, mas é porque
ele trouxe para a realidade das pessoas aquilo que se fala muito em inteligência artificial. A gente que trabalha assim, você que mexe com TI, eu que faço algumas coisas na área de logística, que acompanho os sistemas, tal. Então, a inteligência artificial, para a gente, já é uma coisa mais palpável, a gente já vê. Sim. Mas para o consumidor, para as pessoas comuns, o ChatGPT que chegou com essa, vamos dizer assim, a coisa na prática. E ao dizer que combinado a inteligência artificial com essa forma de atendimento, quem já fez pesquisa aqui, gente, no ChatGPT, consegue colocar lá, fazer a pergunta certa, né? Que o esquema do ChatGPT é você fazer a pergunta certa, fazer a chave certa. Você ter a resposta adequada, como se fosse uma pessoa respondendo. Sim. Né? Como se fosse uma pessoa respondendo. Ao associar, então, um bot com a inteligência artificial, essa nossa conversa no começo, quando eu falei, a sensação que eu tenho é que quem está me atendendo é um robô e não uma pessoa, e pode ter uma pessoa do outro lado da linha, você quebra essa barreira. Quer dizer, o digital trouxe para a gente a possibilidade de ser atendido por um robô, mas combinado com a inteligência artificial, a sensação que eu tenho é que é um ser humano me atendendo. Exatamente. Isso tem um pouco da relação de quando a gente fala sobre a transformação digital, né? Eu geralmente trago como definição que a transformação digital nada mais é do que tudo que der para ser digitalizado vai ser digitalizado, tudo que der para ser automatizado vai ser automatizado, tudo que der para ser personalizado vai ser personalizado e tudo que der para ser distribuído em escala vai ser distribuído em escala. Nem tudo vai ser possível, mas tudo que der vai ser. Então, aí você começa a ver, por exemplo, com isso. Então, eu tenho um canal que já é digital, aí eu estou automatizando o meu processo de comunicação, aí a IA traz essa personalização, porque eu consigo identificar o melhor indivíduo e criar essa conversação, e aí eu consigo aumentar o meu processo de distribuição, porque onde antes eu tinha um telemarketing, hoje eu tenho IA que consegue ter uma capacidade de conversacional ao mesmo tempo muito maior do que se eu tivesse um departamento. A produtividade. Então, aí você começa a viver todas essas etapas e a gente vai ver muito de várias áreas preenchendo esse campo. Digitalizar, automatizar, personalizar e distribuir. Né? Então, acho que ele encaixa aí nesse sentido. Tem muito ainda que evoluir. Acho que a gente está ali nos passos iniciais. Acho que o pessoal conseguiu começar a trazer, né, vamos dizer, para o varejo, né, para o público em geral, um pouco de como é se utilizar isso, mas acho que a partir daí a gente começa a criar bastante ferramentas e outra era, assim, de como trazer aquele processo de comunicação, e não aquela mensagem que a gente recebe no WhatsApp, né, o A, B, C, D, aí você coloca o A e vê outra coisa, etc. Depois não entendi, aí volta a mesma pergunta. Então, acho que ali a gente começa a evoluir e trazer essa personalização e essa experiência melhor para quem compra. Porque, assim, um dos desafios que eu vejo do varejo, quando vende no digital, é porque o ser humano é muito sensorial. Uhum. Então, uma compra digital não tem isso. Você não vê um sorriso, uma pessoa, né, não te agradece, não pega na sua mão, não te dá um conselho, não te dá um elogio, você não sente o cheiro das coisas, a luz não está clara, não está escura, etc. Então, você perde isso, né? Então, é muito difícil você conseguir trazer isso para o mundo digital. Mas aí você começa com algumas coisas a sensibilizar melhor, né? Essa sensação de que, nossa, tá super diferente, não é um atendimento mecanizado, né? Então, acho que essa parte da comunicação, usando a inteligência artificial, vai trazer um pouco melhor essa percepção, mas é por isso que a gente acredita muito no Phygital, né? Acho que não tem como migrar só para uma coisa, a gente precisa das duas, trabalhando em conjunto, para que você consiga viver e ter a melhor experiência dos dois mundos. Eu acho curioso que você falando isso agora. Eu fiz uma compra uma vez numa loja e foi muito interessante que eles mandam sempre um aviso, né? Está no transporte, embalamos. E eu recebi pelo WhatsApp, sem brincadeira, uma mensagem assim: Eba, está a caminho. Eu achei tão engraçado, foi pelo WhatsApp. E assim, eu achei muito engraçado, porque eu recebi, sim, o transporte, o aviso de transporte pelo e-mail, mas o mais interessante foi receber pelo WhatsApp: Eba, está chegando. Aí colocou o pedido e tal. Eu sabia que era inteligência artificial, mas eu falei assim, o curioso é que eles tiveram o cuidado de gerar em mim uma expectativa do Eba, está chegando, entendeu? E essa, como você acabou de falar do sensorial, realmente não tem como eu sentir o cheiro. Mas assim, o fato de que você compra uma coisa e está ansioso para receber, quando você recebe um e-mail desse, o seu nível de desejo
pessoalmente. Sim. Então, você pode utilizar a comunicação não apenas para resolver uma dor, mas para gerar o desejo, para impulsionar o desejo. Você falou que mexe com joias, que você já está entrando no segmento de joias aí para auxiliá-los, né, na sua parte digital. Imagina o sentimento de alguém que vai comprar uma joia. É um objeto de desejo. Você não tem dor nenhuma, a não ser que você quer uma joia, entendeu? Exatamente. Então, quem compra uma joia é pelo desejo, não é pela dor. Por algum momento importante, né? Então, acho que conseguir... Enfim, acho que trazer essa experiência para você, né? Fazer parte de você, né? Mesmo sabendo que é um processo digital, mas acaba te marcando. A gente sempre fala que o sucesso ali do varejo digital ou de uma solução fígito, ela passa exatamente pelo processo da entrega, que é um processo que vai se tornar... Porque é humanizado, não vai chegar uma caixa na sua casa. Hoje não é um robô que leva essa caixa, né? Então, é alguém que vai levar isso. Então, é exatamente nessa etapa que você começa a dividir o varejo que tem pedidos e o varejo que tem cliente. Porque o varejo que consegue trazer essa experiência e causar esse impacto, você sempre, quando pensar em comprar, vai querer comprar no mesmo lugar. Isso. Então, ele acaba tendo uma recorrência sua. Então, ele acaba, de fato, tendo um cliente. Diferente daquele que vendeu um pedido, mandou de uma forma trivial, e aí ele vai ter sempre pedido, mas não tem um cliente que vai estar ali promovendo ele, que vai estar com essa experiência e sempre contando uma história boa, né? Então, acho que é ali onde a gente divide muito com os nossos clientes e prospects de que a chave está em como você entrega. É aqui que você vai ativar a sua recorrência e aí, de fato, ter um cliente, né? Às vezes, as empresas caem um pouco na vaidade de eu só preciso vender online, fazer marketing de aquisição, converter, e aí você só traz, de fato, um número, mas você não tem um cliente ali na ponta. Tem uma passagem que foi muito curiosa para mim, que a gente falava muito de como o consumidor fidelizava as marcas, né? Então, as marcas se comunicavam com o cliente e esses clientes eram fiéis. Hoje, são as marcas que buscam a atenção desse cliente. Porque cliente não mais é fiel, nem a canal e nem a marca. Você está comprando, né? Então, assim, como que eu atraio a atenção e como que eu mantenho essa atenção? E como que ele fica tão encantado que ele começa a gerar essa atenção para a minha marca. Exatamente. Então, você vê que quando isso dá certo, você tem um impacto aí super, super positivo. E interessante, né? Porque são as mesmas ferramentas que todo mundo tem, mas às vezes alguém foi lá e trabalhou melhor essa comunicação. E aí já muda tudo, né? Porque não foi um algoritmo a mais ou qualquer outra coisa. Aí é puramente a mensagem, né? A comunicação que passaram para você. Eu posso dizer para você, eu tenho um trabalho no LinkedIn, você é muito ativo no LinkedIn e tal. A gente tem sido buscado por algumas empresas para fazer projetos de comunicação específicos para o LinkedIn e outras redes sociais, onde a gente possa criar engajamento do cliente interno, que aí a gente está falando do colaborador, mas também do cliente. Por quê? Porque agora as marcas, como você disse, elas querem se diferenciar. Ela está buscando o próximo passo, que é o quê? Ter embaixador da marca. Nada melhor do que você ter um embaixador da sua marca, um cliente seu que é tão fã, que ele indica que o que ele fala, ele pega, olha, eu comprei essa caneta em tal lugar e ela funciona assim, assada, ela faz um tutorial, ela faz várias... Ela funciona como um vendedor da sua marca. É um embaixador, a gente chama de embaixador, mas ela é nada mais do que um vendedor, só que ela é um vendedor encantado. Né? A gente fala que o cliente é o melhor vendedor. É isso mesmo. O cliente sempre é o melhor vendedor. Tanto o cliente interno quanto o externo podem ser os embaixadores da sua marca. E vou te falar, assim, como você também é muito ativo no LinkedIn, então compartilho com você isso, que no LinkedIn tem se posicionado muitos profissionais e as empresas têm buscado muito isso, que os seus colaboradores, que os seus clientes, eles buscam encantar tanto pela marca que eles se tornem embaixadores. E aí está o diferencial. Então, a forma de comunicar, a forma que você tem de encantar seu cliente é que é o ponto decisivo para você ter os embaixadores da marca. Exato. É até interessante esse ponto que você está comentando, que a gente começou muito o nosso negócio baseado em vendas por referência, por clientes indicando para outros clientes. Até que a gente, enfim, depois
do segundo fundo de investimento, a gente falou, bom, agora precisamos crescer em vendas. E aí a gente acabou adotando uma posição em investir em PR, ou seja, investir em comunicação, ao invés de investir em ads, em investir em marketing. Os dois têm efeitos, né, positivos. A gente trabalha com o mercado B2B, é um mercado um pouco mais consultivo, né? Ninguém compra por emoção, né? Você vai lá e compra uma joia, você está empolgada, mas ninguém vai lá e compra uma solução tecnológica para o varejo porque está feliz naquele dia, né? Então, é uma venda um pouco mais consultiva. E nessa relação, a gente identificou que muito do que a gente fazia para vender para o nosso cliente, a gente não falava da tecnologia, mas a gente falava das histórias de transformação que a gente criou nos outros clientes. Excelente. Então a gente falou assim, bom, ninguém conhece a Logstore, mas aí você fala Vivara, aí você fala Drogaria São Paulo, aí você fala Leroy Merlin, essas pessoas conhecem essas marcas, então automaticamente você consegue estabelecer ali uma comunicação. Então, você empresta credibilidade. Então a gente pegou essas histórias desses clientes e aí falou assim, não, vamos trabalhar mais comunicação, porque é mais orgânico, é atemporal, qualquer hora alguém pode procurar isso e achar isso, do que investir em marketing de ads, né? E buscando também essa forma de como a gente se comunica, como a gente consegue educá-los também, mas sempre buscando essa ponte, né? De estar se comunicando com ele o tempo todo. Não importa se a gente está vendendo ou não importa se a gente está vendendo. Então, assim, a gente está ali buscando a compartilhar via nosso canal de educação várias informações que a gente tem, que a gente pratica, que funciona, independente se esse cara é nosso cliente ou não. Mas eu estou me comunicando com ele e eu sei que no momento certo ele vai estar preparado para poder falar com a gente, né? Então, acho que foi bem assertivo. A gente começou isso no ano passado e tem dado bons resultados, assim, né? Na verdade, você mantém o seu networking aquecido. Você pode não estar vendendo o produto, mas você está vendendo conhecimento, por exemplo. Né? Exatamente. Compartilhando conhecimento. A gente não usa um pouco essa palavra vendendo, né? Porque ela é 100% aberta, não tem me dá o seu e-mail para você ver isso daqui. Não tem, é literalmente aberto. Você pode acessar lá o nosso canal no Medium, a gente faz no Medium e está 100% aberto. Mas a gente sabe que, por consequência, você começa a criar uma relação, uma comunicação indireta, mesmo não estando falando com as pessoas. E aí, no final, teve até um caso que é legal compartilhar, porque depois a gente ficou assim, como é que a gente mede esse poder do PR, né? Como é que a gente mede esse poder da comunicação? E aí eu estava no Web Summit agora, e estava lá no celular aqui, mandando um texto. Alguém passa ali, um rapaz, e ele fala meu nome, Elson. Aí eu olho para a pessoa, leio o nome do crachá e falo, não conheço esse rapaz, né? Aí ele... Poxa, estou tentando falar com você já faz tempo e você não me responde. Aí eu fui bem sincero, assim, falei, cara, a vida de CEO é isso aí, cara. Não vou nem te meter uma desculpa aqui, vou ser sincero. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Ele, não, tranquilo. E daí ele contou lá um projeto que ele queria fazer com a gente e é de uma empresa grande, né? Isso que me assustou um pouco. E aí eu falei assim, pô, legal. Aí eu falei assim, mas você quer usar a nossa tecnologia? Ele falou assim, não, eu quero usar você como canal para poder distribuir a minha solução. Eu falei, poxa, para uma parceria, que bacana. Aí no final eu falei, como é que você me achou, né? Ele, cara, eu leio suas matérias, essas matérias que saem no e-commerce, que saem na Forbes, que saem onde eu venho te acompanhando, né? Eu falei, tô me comunicando com essa pessoa, né? Então, acho que isso foi... E aí eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha, assim. Aí a Bárbara, que é a pessoa que atende a gente lá na parte de comunicação, né, interna da Logstore, falei, olha, tá dando certo, estamos comunicando com as pessoas, né? E você sabe que isso é uma coisa que a gente precisa ter uma consciência, vamos dizer assim, o cliente, a empresa, o profissional, a pessoa pública que envereda por esse caminho, ele precisa ter muita maturidade, porque isso é um caminho, você falou, tem 1 ano mais ou menos. Você foi abordado num grande evento que aconteceu há uma semana. Então, cabeça baixa, ou seja, eu não sou uma figura conhecida. Né? Possivelmente, com certeza, quando você começou a fazer esse trabalho de PR, você esperava sair em grandes mídias. Eu acompanho você, então eu vejo que você sai na Exame, que você saiu na Forbes, eu vejo isso. A expectativa é sempre elevada. Eu quero sair no Valor, numa Forbes e tal. Mas se você tem um conteúdo relevante, com certeza, esse trabalho de formiguinha, ele vai resultar nisso. Porque, no final das contas, é intangível. Mas quando você é abordado por alguém que você não conhece,
no meio de um grande evento de tecnologia como o Web Summit, e ele te chama pelo nome, é sinal de que a coisa está dando certo. Não foi a quantidade, não, porque eu saí na Forbes, porque eu saí no Valor Econômico. Evidentemente que isso te dá um peso, mas se você ficar fazendo um serviço de PR, esperando por isso, ansioso, agarrado naquele canal de comunicação, você não vai ver a parte intangível, que é o compartilhamento daquilo que você tem de valor, porque você precisa ter uma coisa de valor para compartilhar na imprensa. Nos seus canais, assim, no seu próprio. Você tem um site, você tem um blog. Se você não alimentar, você não vai ser conhecido. Não necessariamente você precisa de um ads para espalhar aquilo. Sim. Mas se você fizer uma coisa de valor, eu me lembro que a gente já fez uma reunião sobre isso, de artigos e tudo. Como é que você acha que uma Forbes vai olhar para você? Quando você é abordado, ela já foi ver teu site, ela já foi ver teu blog, ela já foi no teu LinkedIn, ela já foi olhar quem é o Elson. E a partir disso, ela falou, pô, ele tem alguma coisa de valor para falar. É verdade. Não, assim, foi sensacional. Acho que, assim, quem entra no mercado para empreender, entra no jogo de longo prazo, isso. Né? E acho que o PR, ele entra bastante dentro desse contexto, né? Num jogo de longo prazo, assim, não é você vai ter retorno no mês que vem, né? Mas é você ter uma constância e saber que de algum momento ali você não está bombardeando o cara com ads, com promoção, mas você está bombardeando ele com conteúdo que vai criando, né, uma narrativa ali para aquela pessoa, mesmo sem você estar falando com ela, né? Que é aquela nossa capacidade de como é que eu consigo distribuir ainda mais o que eu estou querendo me comunicar, né? Que é como o poder do podcast, aqui também dá a opção ali de eu estar me comunicando com várias pessoas no tempo delas, né? Porque elas podem escutar esse canal aqui a qualquer momento. Mas isso foi muito, assim, bacana, assim. Eu fiquei, assim, muito feliz de finalmente, assim, você ter um retorno, né? Eu nem tinha pensado nesse negócio mesmo, é verdade. 20 mil pessoas lá no evento e alguém te encontra ali, né? Mas foi muito bacana isso daí. Acho que também mostra, assim, continua, esse é o caminho, né, que a gente está fazendo e ver como que evolui, né? Bom, fiquei feliz. Comunicação é o fruto do nosso tempo atual, né? Quer dizer, sempre foi importante, desde a época da pedra lascada. Mas hoje em dia a gente não precisa fazer nada desenho na pedra. Mas os canais, a tecnologia que nos proporciona amplificar a voz das marcas, a voz de um profissional como você, de uma pessoa pública, ela permite que você tenha ali compartilhamento de conhecimento. Quando que você é jovem, você é um executivo jovem, mas se a gente pegar os 50 a mais, por exemplo, quem não teve acesso à internet desde jovem, ele tinha muita dificuldade. Eu fiz trabalhos de escola em biblioteca. Eu entrei nas antigas bibliotecas. Você é mais jovem. Mas também fiz. Mas eu entrei, eu sabia manusear livros em biblioteca, sabia as regras da biblioteca. Hoje eu não preciso mais. É um prazer entrar numa biblioteca, mas isso faz parte da história. Mas hoje a gente tem recursos amplificados, a gente amplifica a voz das marcas, das pessoas públicas, de uma maneira muito mais efetiva, mais produtiva, mas isso exige de cada um de nós qualidade. Não adianta você querer estar em vários meios de comunicação, vários canais de comunicação para a sua empresa, sem oferecer valor, sem ter um propósito. Isso é um ponto assim, fundamental. Acho que eu sempre brinco com o termo groselha. Não adianta ficar falando um monte de groselha, né? Tem que, de fato, entregar algo que a pessoa vai consumir. Eu coloco muito pela régua de, nossa, isso eu gostaria de estar consumindo, né? No fato, vai mudar a vida de alguém? Ela lê esse conteúdo? Tem dados que vai ajudar ela em alguma pesquisa e etc. Então, acho que isso é um ponto importante, assim, porque a gente vê muito conteúdo vazio só pelo simples fato de... A gente chama de... faz um up, né? Que é tipo, ficar lá no top para ficar aparecendo constantemente. Acho que esse é um ponto fundamental e uma dica aí também, né? Quando for compartilhar conteúdo. Isso aí. Compartilha conteúdo com profundidade, né? Mas tem acho que só um ponto curioso, porque a gente usou o Medium, né? Primeiro que a gente conseguia rastrear a pessoa desde os lugares que a gente disparou a comunicação, né? Aquela mensagem. E no Medium, ele te dá o tempo médio de leitura que as pessoas estão fazendo, muito né? Bom. E aí o curioso é que as pessoas hoje lêem muito rápido, assim, né? Sim. Tipo, levam bem menos tempo. Então, você faz um texto lá de 15 minutos, mas as pessoas acabam lendo ali
5 minutos, né? E aí isso leva você a como é que eu passo a mensagem central já no primeiro ou segundo parágrafo, porque eu sei que a pessoa ela vai parar ali, né? E aí você vai entendendo como é que você vai... tem outras pessoas que falam, poxa, não tem como você fazer um curto num vídeo e etc. Então, quero consumir, mas queria consumir de uma maneira mais rápida, né? Então, a gente vai... Beleza, vou pro Reels, vou para alguma outra plataforma aqui que a gente consiga combinar. Eu gosto muito de ler. Eu sempre fui autodidata, então eu sempre gosto de ler. Não tenho problema de ler textos grandes. Desde que me entregue algum conteúdo, eu acabo lendo, né? Então, até fazer um convite aí também, medium.com/logstore. Então, tem o nosso conteúdo ali também que a gente vem dividindo, né? Muito bacana. Olha, Elson, nosso bate-papo tá muito bom, mas, gente, que pena. Quando a gente recebe um convidado como o Elson, dá uma dor no coração de encerrar, mas... Pois é, né? Mas tá chegando o nosso momento. Eu queria que você deixasse um último insight. Eu gostei muito do nosso bate-papo, ele foi muito rico em termos de comunicação e tal, mas eu queria que você... comentasse alguma coisa assim que chegou para você da sua participação do Web Summit, por exemplo, que foi a coisa mais recente e histórica que a gente teve aqui do setor. Deixa um insight para a gente. De um insight do Web Summit? Bom, eu acompanhei poucas palestras, assim, mas eu falei muito com as pessoas nos corredores, né? Deixa eu pensar aqui no insight. O evento foi muito baseado em IA, né? Inteligência Artificial. Então teve muito conteúdo ali, mas eu acho que eu não sei se é bem um insight, né? Mas alguma coisa que acho que marcou algumas pessoas que eu pude conversar no corredor foi o que o IA não consegue nos proporcionar, né? Então, o aperto de mão, os encontros casuais, a oportunidade de você conhecer novas pessoas sem ter que agendar uma reunião nas plataformas digitais. Isso foi um ponto que alguém comentou e depois eu passei a perceber, assim, e falei assim, caramba, que sensacional, né? De insight, assim, o que o pessoal tem muito falado é que a IA, ela veio para ser algo para se tornar no nosso dia a dia, né? Então, quanto antes a gente começar a trabalhar com isso, melhor. Acho que aqui uma dica que eu posso deixar, não sei se é bem um insight, que cara, a gente precisa minimamente aprender a fazer uma query, né, que a gente fala, que é uma pesquisa num banco de dados, né? Sim. Porque acho que isso, cada vez mais com IA e outros adventos que facilitam a gente não ter que codificar, isso faz com que a gente aprenda uma outra linguagem. Então, não é só mais o português, o inglês e o espanhol, mas também uma linguagem de programação, né? Então, acho que fazer um query, acho que esse é um dos pontos que eu tenho observado. Senão, você vai ficar num mundo muito mais dependente. Acho que é isso. Então, fazendo uma analogia, no passado a gente tinha... Não é do meu tempo, mas no passado a gente tinha pessoas que datilografavam. Sim. Você tinha departamentos disso. Hoje você não tem mais, porque cada indivíduo adotou uma capacidade de ele mesmo mandar suas mensagens. Então, eu vejo muito isso também com a parte de TI. Então, a coisa vai evoluir tanto que cada indivíduo vai ter a sua capacidade de fazer a sua própria linha de código ou mesclar isso com uma inteligência artificial te ajudando a criar, né? Acho que é esse o insight, né? Busca aí pelo menos fazer uma query. Olha, Elson, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua presença, por trazer tanto valor aqui na sua entrevista, sua visão sobre a comunicação, sobre como é que o mercado está se comportando diante dessa chuva digital que a gente tem, né? Desse momento tão digital que a gente tem. Eu vou fechando aqui o nosso programa, agradecendo também a sua audiência. Elson, espero ver você aqui de novo. Boa, obrigado. E se quiserem continuar se comunicando, no LinkedIn é Elson com H Santos e no Instagram também. E siga a Manchete também. Obrigado. Gente, até o próximo episódio do Manchete Insights. Até mais. Até mais.